Salve, salve, salve minha galerinha do oitavo ano do Instituto Santa Terezinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico com a graça de Deus para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão e troca de conhecimento e experiência. Meus filhos, desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês hoje e sempre. Que o Espírito de Deus possa habitar em vossos corações, em vossas mentes, para que assim vocês possam ser auxiliados com a sabedoria divina para aprender, assimilar, entender todo o conteúdo, todo o conhecimento que chegará até vocês nesta manhã, neste dia. Peço que o nosso Deus possa abençoar e proteger e guardar cada membro das vossas famílias. Que todos tenham um dia abençoado, iluminado pelo nosso Pai. Minhas crianças, hoje vamos trabalhar a nossa primeira aula de filosofia do nosso ano letivo. Que tenhamos um ano abençoado e agraciado. O nosso material, o nosso livro de filosofia, volume 1, vai trazer a temática aí geral dessas aulas que vamos trabalhar aí, 5 aulas nesse livro, mais algumas revisões, se assim necessário for. Vai trabalhar a temática de decidir dentro do possível. Tá? Então, quando se trabalha a temática da decisão, da tomada de escolha, nós vamos trabalhar a temática liberdade. Então, todas as nossas aulas vão tratar sobre o tema liberdade. Tá? Um tema muito discutido, muito trabalhado na filosofia, desde o início da filosofia até os nossos tempos atuais. A liberdade é um tema muito discutido, muito trabalhado e almejado por todos nós, seres humanos. Afinal de contas, nós somos os únicos seres que trabalhamos, vivemos, presenciamos, a presença, a existência da liberdade. Então, na nossa página 2 do material de vocês aí, nós temos a temática decidir dentro do possível e temos já duas questões que uma charada, justamente para fazer você a refletir e estigar-se sobre o tema. Nós temos aí: que ideia pode ser associada a essa imagem? Qual a resposta dessa adivinha? Então, a adivinha é: todo mundo me quer, mas nem todo mundo me tem. Quem me tem não quer me largar. Quem não me tem vive a me procurar. Quem sou eu? E aí você associa essa charada à imagem, Nós temos aí um rosto construído com pássaros voando e associado-se à liberdade, as pessoas, a pergunta, quem sou eu? É a liberdade, tá? Se associar a charada e a imagem, você já chega à conclusão que é a liberdade que está perguntando quem sou eu. Então é muito comum, meus filhos, tratar da liberdade e as pessoas associar ao pássaro que voa, Tem muita gente que usa a expressão livre como um pássaro que voa. Só que essa expressão, ela não é verdade. E nós vamos ver mais adiante quando formos tratar sobre a liberdade enquanto a dimensão humana e não de qualquer outro ser vivo, ok? Então, na tela vamos ler os nossos objetivos do nosso livro, volume 1, para que venhamos trabalhar os textos da nossa aula de hoje e discutir a temática da liberdade, tá? Então, o primeiro objetivo é reconhecer a atualidade das questões filosóficas desde as mais antigas. Segundo, explorar a leitura e o diálogo oral e escrito com textos de diversos gêneros e compreendendo os elementos filosóficos presentes neles. Terceiro, refletir sobre o papel das ciências na formação da cultura contemporânea. Quarto, refletir sobre a capacidade de adiar a satisfação de um desejo. Quinto, diferenciar sentimentos de ações. E, por último, criar expectativa realista para si mesmo. Então, nós temos aí 6 objetivos que almejamos alcançar, trabalhar na nossa temática do nosso volume 1.
Então, quem sou eu? É o tema da nossa aula, primeiro capítulo do nosso livro, tá? A filosofia surgiu há mais de 2.500 anos, motivado em especial por dois grandes desejos da humanidade. O primeiro, expressar suas dúvidas e compreender a realidade à sua volta. Muitos acreditam que a filosofia tenha raízes na Grécia Antiga, daí o seu nome de origem grega, que pode ser traduzido como amor ao saber ou amizade pela sabedoria. Portanto, o filósofo é aquele que observa, analisa, questiona e pensa livremente sobre o mundo, sobre si mesmo e sobre o próprio pensamento. Esse conjunto de atitudes é chamado de reflexão. A partir de agora, você também está convidado a refletir sobre um tema que já despertou a curiosidade de muitos filósofos. Com a ajuda da adivinha da página 2 e pela leitura do poema a seguir, descubra que tema é esse. Meu jovem, nessa introdução do nosso capítulo, já da pergunta quem sou eu, já iniciamos lá na página 2 com essa pergunta, não é? Já chegamos à conclusão. O nosso foco, a nossa discussão é a liberdade. Nós temos que tratar de dois aspectos desta introdução, tá? Aliás, três. Primeiro é que não tem como nós expressarmos as nossas dúvidas, expressar o nosso pensamento, expressar a nossa opinião numa sociedade, num país, no mundo, numa comunidade, numa escola, aonde não prega, aonde não se defende a liberdade. Tá? Então, estados ditatoriais, aonde não temos a liberdade como fundamento constitucional, né, como a liberdade como uma dimensão humana, nós não podemos expressar nem o que pensamos, nem o que escrevemos, muito menos, né, expressar nossas dúvidas. Então, é importante trabalhar a liberdade para que nós venhamos, não é, a expressar os nossos pensamentos, as nossas produções intelectuais, né, as nossas dúvidas. O outro ponto, né, é que pela filosofia nós compreendemos a nossa realidade. A filosofia nos ajuda a auxiliar e defender, até, não é, revolucionar uma comunidade, uma sociedade, um mundo, onde direitos não são exercidos, onde direitos são tirados, como o nosso direito constitucional da liberdade. Nós somos livres de ir e vir, não é? E até de pregar os nossos cultos livremente. Tá? O outro ponto dessa introdução que eu tenho que esclarecer para vocês, que vocês já sabem, é que a Grécia é o berço da filosofia. Foi na Grécia clássica que o homem grego descobriu o pensamento filosófico, ou agiu filosoficamente, não é? Então, a Grécia Antiga, ela tem esse mérito, tá? É da Grécia Antiga o mérito da invenção, não é? Ou pelo menos da evolução do pensamento, tá? Do pensamento mitológico ao pensamento filosófico. E por ser uma invenção grega, vocês também já trabalharam desde o 6º ano comigo o significado, não é? A tradução ontológica, tá? Literal da palavra filosofia. Então, a relação lá de filo e sofia, você já sabe que é um convite, não é? É uma expressão clara de que todos nós devemos almejar o conhecimento, desejar o saber, e não só desejar o conhecimento e o saber, como nós somos convidados, né, a se apaixonar pelo conhecimento verdadeiro. Tá? Então, as meninas são consideradas sofias e os meninos considerados sófos, não é? Esses amantes apaixonados pelo conhecimento, pela educação, por isso ambos são sábios. Não é isto? Ok, meus filhos. Então, aí na tela, o poema também relacionado à liberdade, tá? Um poema muito bonito. Nós vamos ler aí, tá? Da Lucida. Em verdade, sou muito clara, embora seja tão procurada, tão desejada, tão próxima de todos e tão difícil de ser encontrada. Sou tão velha como a história do mundo, quando nem existia humano, eu já era o tesouro do reino animal.
Sou a tal. Quem não me tem diz que me quer. Quem me tem não quer me perder. E tem gente que até já me usou para guerrear, mas sou da paz, não sou da guerra. Se faço revolução é para eu poder durar. Calma, não pense que sou estrela guia, embora eu possa até ser profecia, construindo um mundo melhor, juntando emoção e razão, pois é sempre entre o limite e a possibilidade que encontro o tamanho exato da minha ação. Então, um poema bonito, mais uma vez, que trabalha a questão da liberdade, não é? E se vocês, quando forem fazer a atividade do material de vocês na página 4, ela vai perguntar, não é, quem é o narrador do poema, tá? E o narrador do poema, você já sabe que aí quem está narrando o poema, quem está falando, não é? É a própria liberdade. Então, meus filhos, a liberdade, ela não é um anseio, um desejo, somente do homem contemporâneo, do adolescente, do jovem, da criança, do tempo de vocês. Tá? Não, o homem, desde quando nós tivemos registro e acesso à evolução do pensamento e do conhecimento, o ser humano manifestou o anseio e o desejo pela liberdade. Como o poema vai expressar, não é? Já antes, não é, da humanidade evoluir, é como se a liberdade já fizesse parte do reino animal, tá? Não que o animal seja livre, não que o animal fosse livre, não é? Mas no sentido de que o espaço onde habita o animal manifesta essa expressão, não é, de sem barreiras, tá? Sem obstáculos. Mas nós vamos ver no decorrer da nossa aula que a liberdade não existe, não é? Liberdade diante do absoluto, não é? A liberdade no sentido de que ser livre significa não ter obstáculo nenhum. A liberdade total, não existe isso, tá? Então a liberdade, a pergunta da nossa aula, né, quem eu sou, se você perguntar, não é, professor, o que é a liberdade, não é? Nós podemos dar inúmeros conceitos ou inúmeros exemplos do que seja a liberdade, não é? A liberdade, ela pode ser um sentimento, a liberdade, ela pode ser uma expressão, a liberdade pode ser um desejo, a liberdade pode ser um sonho, tá? Uma conquista. Então ela vai ser conceituada e expressada nesse diversas formas, mas sempre a liberdade será a realização de uma ação. Então, não sonhar por si só não seria uma expressão da liberdade. Mas querer sonhar, ter consciência do sonho e se disponibilizar a realizar esse sonho, aí sim se manifesta o sonho enquanto é a expressão da liberdade. Mas a liberdade vocês têm que entender em dois aspectos, meus filhos. O primeiro é a consciência do que eu quero, a consciência do que faço. Isso é o primeiro aspecto que expressa e manifesta a liberdade. Querer fazer e poder fazer. Ter consciência do que eu quero e realizar essa ação. O primeiro ponto da liberdade é esse. Mas somente querer fazer algo e poder fazer algo, isso demonstra que eu sou um jovem, você é um jovem, uma jovem livre? Não. A liberdade tem o segundo aspecto da ação autônoma, livre do ser humano. O segundo aspecto é o aspecto da responsabilidade. Toda escolha tem uma consequência. Toda escolha tem um resultado. E esse resultado, ele pode ser positivo e pode ser negativo. Por isso que é importante querer fazer a escolha, poder fazer a escolha,
ter consciência da escolha, do que você está fazendo, para que assim você venha tomar responsabilidade, ser responsável pelo resultado dessa sua escolha, tá? Se faltar esses elementos, seja qual for a sua ação, não é uma ação livre, tá? Então, por isso que é importante trabalharmos a liberdade para que a gente venha aprender a ser responsável, venha a aprender a fazer escolha. Então, a liberdade está nessa relação de poder fazer, não é querer e poder fazer, mas também sempre está relacionado com a responsabilidade desse querer e desse fazer. Tá? Então, se você quer e pode e tem consciência e assume a responsabilidade dos seus atos, aí sim você é um cidadão livre. Tá? Então, a liberdade ela faz parte da nossa cidadania plena, né? Do nosso desenvolvimento pleno. E vamos trabalhar esse tema tão importante, tão eficaz, não é, na nossa vida. Tá? Todos nós desejamos ser livres, ser autônomos, não é? Para poder tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas, assumir a nossa responsabilidade e fazer aprender a fazer escolhas que sejam saudáveis, né? Para a nossa própria vida, para a nossa própria existência, mas que também seja saudável para a comunidade, para a sociedade, para o mundo. Tá? Então, não é porque eu quero algo que eu devo buscar esse algo só por causa que eu quero me sentir livre e fazer. Mas se esse algo vai fazer mal para a comunidade, para a sociedade, tá? Aonde eu faço parte. Então, isso não é uma escolha responsável. Tá? Não esqueça, meus filhos, cada um de nós somos responsáveis pelo outro. Tá? Eu sou responsável por vocês e vocês são responsáveis por mim. Assim como cada um dos colegas são responsáveis um pelo outro. Ok? Beijo no coração de todos, meus filhos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!